A longevidade não se constrói apenas de legado, vive de reinvenção, inovação e visão de futuro. Esta semana acompanhámos a Mitsubishi Electric, que celebra 28 anos em Portugal, de olhos postos num futuro melhor. Conhecemos os AI Awards, uma iniciativa que há 25 anos impulsiona o empreendedorismo e a inovação com impacto real, e visitamos o novo Museu Digital da Vorten, um projeto que transforma 3 décadas de tecnologia numa memória coletiva construída por todos. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Há mais de um século que a Mitsubishi Electric celebra o passado olhando para o futuro. A sucursal portuguesa assinala 28 anos de atividade, reforçando a sua posição de liderança no setor da climatização em Portugal e o seu compromisso com uma sociedade mais sustentável, apoiada na inovação tecnológica, na criatividade e nas pessoas. A empresa reuniu colaboradores para celebrar um percurso construído em conjunto e os valores que continuam a orientar a sua visão para o futuro. Mitsubishi Electric surgiu em 1921 no Japão, fruto de uma ramificação do grupo Mitsubishi. Hoje em dia é uma empresa global, estamos presentes nos 5 continentes, onde temos diversas fábricas e diversas sucursais nos diversos países. Em 1998 surgiu então a sucursal em Portugal, para estarmos mais próximo do nosso mercado. O ramo de negócio que representamos aqui em Portugal é só o da climatização. Começámos com 16 pessoas, hoje somos para cima de 70. Foi um crescimento sustentado, o que nos permitiu chegar à liderança do setor da climatização em Portugal. O que nos diferencia no mercado português, acima de tudo, é a qualidade do nosso produto, a fiabilidade que conseguimos oferecer ao cliente final. Além disso, temos uma gama muito vasta, vai desde equipamentos para um pequeno quarto, passando por espaços comerciais, como lojas, restaurantes, edifícios de escritórios e até para equipamentos que necessitam de especificações mais estreitas, como seja um hospital, aeroportos e, inclusivamente agora, data centers, que têm tido um crescimento exponencial em toda a Europa e Portugal não foge a essa regra. O crescimento do nosso grupo tem caminhado lado a lado com a sustentabilidade e a preocupação que temos com o meio ambiente. Esta preocupação entra em todas as fases, desde o período de desenvolvimento, passando pela produção e mesmo em cada uma das sucursais, temos todos essa preocupação no nosso dia-a-dia. Uma das nossas prioridades em termos de sucursal portuguesa será atingir a neutralidade carbónica em termos de energia, de gastos de energia, no ano de 2030. A inovação faz parte do ADN da Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric, desde a sua criação, sempre desenvolveu e apostou muito no departamento de investigação e desenvolvimento. A eficiência dos nossos produtos é um resultado dessa investigação e desenvolvimento. Depois temos um fator muito importante, que é a proximidade que temos com todos os parceiros de negócio, sejam eles instaladores, projetistas, distribuidores ou mesmo cliente final. Temos uma equipa altamente especializada que estará pronta a agir consoante o input que nós temos por parte do mercado. Hoje estamos a celebrar o 28º aniversário da Mitsubishi Electric sucursal em Portugal e, acima de tudo, queremos celebrá-lo com quem fez e continua a fazer parte deste percurso que temos tido até agora. Convidamos todos os nossos colaboradores para juntos celebrarmos o futuro que procuramos sempre que seja risonho, sempre em prol do cliente final. Be bold, co-create with integrity. Como diz o nosso lema corporativo, changes for the better. Queremos cada vez mais oferecer melhores soluções que melhorem a qualidade de vida de todos nós. Queremos, acima de tudo, estar preparados para os desafios que aí vêm para garantirmos um amanhã melhor para todos nós.
Os e-Awards, promovidos pela NTT Data em parceria com a Unicorn Factory, distinguem projetos tecnológicos inovadores capazes de gerar impacto social e ambiental real. Há 25 anos a apoiar o empreendedorismo, esta iniciativa continua a dar palco a startups que procuram transformar boas ideias em soluções com potencial para melhorar a vida das pessoas. O grupo NTT Data tem uma componente de inovação tecnológica muito forte. Investimos normalmente em investigação tecnológica profunda, por exemplo, em inteligência artificial, redes fotónicas de transmissão de dados, processamento de dados em satélites no espaço. E este domínio de inovação tecnológica tem um propósito muito particular de procurar que a inovação tecnológica permita mais capacidade e, ao mesmo tempo, menos consumo de energia, que é um tema premente para todos nós e para o planeta como um todo. Os e-Awards são o nosso programa de apoio a startups e à inovação e ao empreendedorismo, exatamente com esta lógica de queremos apoiar não todas as causas, não todas as ideias, nem todas as startups, queremos apoiar aquelas que, através da inovação tecnológica, possam resolver algum problema do ponto de vista social ou do ponto de vista ambiental que seja muito premente para aquilo que é a realidade dos nossos dias. Os e-Awards existem em Portugal desde 2011, com este intuito de promover em Portugal aquilo que é o sentido de inovação do próprio grupo e poder contribuir em Portugal para dar voz e dar palco a quem está focado e aposta a sua vida profissional nesse tipo de iniciativas. A NTT Data tem uma parceria forte com a Unicorn Factory em Lisboa. Isso traduz também o nosso empenho do ponto de vista de contribuir para o ecossistema de inovação e de empreendedorismo que existe em Portugal e em particular em Lisboa. E essa relação e a proximidade dos nossos e-awards àquilo que é a Unicorn Factory promove aqui também sinergias e a capacidade de dar ainda mais palco àquilo que são as startups que participam no nosso concurso, e aquela que ganha tem direito depois também a um programa personalizado de apoio ao seu desenvolvimento. A Usawa é uma empresa que nasceu para trazer os melhores cuidados de saúde e acesso aos melhores médicos a toda a gente. E começámos pela pediatria. Em Portugal temos mais de 10 mil crianças já a usar a plataforma. O objetivo de dar este tipo de acesso aos médicos é principalmente para garantir não só que do ponto de vista das pessoas elas têm sempre os melhores cuidados, evitam a complexificação das situações clínicas, mas também para garantir que do ponto de vista do sistema nós estamos a evitar idas desnecessárias ao presencial, que às vezes entopem as urgências, entopem também o acesso aos pediatras em pessoa. É um orgulho ter uma startup portuguesa, neste caso a Usawa Care, a ganhar o prémio global dos e-Awards. Uma startup que está muito focada num propósito de acesso a cuidados de saúde de forma generalizada e a proporcionar esses cuidados de saúde muitas pessoas que se calhar noutras condições não o poderiam ter. Nesse sentido, acho que também traduz muito o que é o propósito deste programa, de procurar soluções ou ideias de inovação que através de tecnologia possam contribuir para um mundo mais positivo e mais equilibrado. Só estamos a operar há 1 ano e meio em Portugal. É muito importante ter este tipo de selo de qualidade. Uma vantagem é imediatamente o reconhecimento, que dá também credibilidade a uma empresa que ainda é recente. O prémio ajudou imenso também para acelerar aquilo que é a progressão da empresa, porque permitiu-nos, com o prémio em si financeiro, manter sempre uma equipa dos melhores engenheiros e conseguir garantir que avançamos o produto ao ritmo que é preciso. Mas depois também ajudou muito nas discussões comerciais. Temos vários clientes, alguns em Portugal, agora estamos muito a apostar no mercado americano, mas faz toda a diferença quando eles conseguem ver isto é uma empresa que está a ganhar prémios, está a ter reconhecimento, em particular por organizações que são conhecidas e internacionais e que já estão cá há muito tempo, como a NTT Data. Há um caminho do próprio país e do tecido empresarial português e deste contexto de inovação, de evolução ao longo destes anos, isso é notório. O primeiro fator é, de facto, a quantidade de startups que se colocam ao concurso, essa é uma diferença clara ao longo destes anos de evolução, mas também do ponto de vista da profundidade tecnológica e daquilo que estão a apresentar como solução e até da sua rede já de contactos ao nível internacional. E isso é muito positivo porque significa que há um ecossistema de inovação e de empreendedorismo que funciona, que tem vindo a ser robustecido ao longo destes anos e é extraordinário poder fazer parte desse percurso com o nosso contributo com esta iniciativa. Procura dar palco e dar voz a inovadores, a empreendedores. Queremos ver a inovação no sentido de ser algo que propõe algo de bom e algo de positivo ao mundo e à sociedade e, portanto, tem esse cunho muito particular e creio que isso é diferenciador. A tecnologia evolui rapidamente, mas as memórias que cria ficam para sempre. Para assinalar os seus 30 anos, a Vorten lançou um museu digital dedicado à história da tecnologia em Portugal e construído com a participação dos próprios consumidores. Entre fotografias, objetos e histórias partilhadas pela comunidade, a marca transforma o seu legado numa memória coletiva construída por todos.
A Vorten já faz parte da vida dos portugueses há 3 décadas e, na verdade, nós temos vindo a contar várias histórias diferentes, até na publicidade, sobre o papel que a tecnologia tem na vida das pessoas. De uma forma sempre simples, com humor, porque a tecnologia é realmente complexa e, por isso, o nosso papel tem vindo a ser simplificar essa história e essa narrativa. Não percas o lançamento do famoso Discman com botões Play, Stop, Skip, Repeat e também com entrada para headphones. Achámos que este era o momento certo para mostrar num espaço físico, mas também num espaço digital, precisamente aquilo que foram os 30 anos de tecnologia em Portugal. É uma curadoria especificamente feita a retratar os 30 anos de tecnologia em Portugal. Tem a ver com os equipamentos que marcaram não só a Vorten no seu processo de operação em Portugal, mas também os consumidores e retratar a vida dos portugueses. Quando comecei na Vorten há 30 anos, as pessoas iam muito ao laboratório de fotografia, de ir para fazer fotografias, punham os rolos, as máquinas fotográficas analógicas, as pessoas recorriam muito aos CDs, tínhamos a parte dos Game Boys, tínhamos a parte dos televisores enormes, que eram os CRTs, e acho que a Vorten, ao longo dos anos, de uma forma rápida, foi evoluindo e nós simplificámos com o nosso conhecimento, com a especialização. Não percas o lançamento da mega televisão de 40 polegadas, mas na parte de trás, com ecrã curvo, efeito chuva quando mudas de canal. Nós sabíamos que queríamos celebrar a data, achámos que havia aqui uma oportunidade de fazer algo fora de formato e que conseguisse relacionar-se muito com as pessoas e com aquilo que é a relação delas com a tecnologia ao longo destes anos. E daí foi um passo relativamente simples a chegar à ideia de um museu pop-up. Havia um lado de recolha de espólio que não é muito comum, então o processo de produção foi feito com a equipa de contacto, com a equipa criativa, com a equipa de produção, obviamente, que foi andar à caça destes objetos, quer comprando diretamente a pessoas que os vendiam em plataformas, quer encontrando pessoas que estavam dispostas a doá-los. Foi uma recolha mesmo à base do contacto direto. E depois também há um lado desta experiência que é propor às pessoas que nos enviem. Isto são mesmo objetos que foram utilizados e que faziam parte da vida de pessoas. Não é só uma coisa que nós tiramos de um armazém e pomos aqui exposto, é algo que de facto foi utilizado e teve valor para alguém. A Vorten, desde há 30 anos que está na vida das pessoas, muito com a linguagem dos objetos, de termos uma oferta funcional, e o que nós queremos também fazer aqui, num ano de celebração, é começar a construir significado emocional para aquilo que os objetos querem dizer na vida das pessoas. E há um grande significado naquilo que os objetos representam na vida das pessoas, principalmente na tecnologia. São memórias, são vivências, são vidas. Acabamos por fazê-lo de 2 formas. Uma física, que é esta que temos aqui no Colombo e que dá a oportunidade às pessoas também de experimentar coisas diferentes. Por exemplo, podem jogar aqui um dos primeiros jogos da Nintendo ou ali mais atrás o Game Boy e o primeiro iPod, experimentar como é que funcionava. Nada era touch, era uma bolinha que rodava. E por outro lado, a versão digital que efetivamente traz para a vida uma dramatização, uma história desde os anos 90 até aos anos 2000. Há uma conversa que pode surgir daqui e que nos interessa bastante começar, porque o nosso papel é proporcionar uma vida melhor às pessoas quando lidam com a tecnologia. E é isso que pretendemos com o museu, é não só refletir naquilo que está para trás, que são 30 anos de passado com muita evolução rápida, mas também olhar para o futuro e brincamos um pouco com o futuro, onde as pessoas nos dizem o que é que acham que vão ser inovações do futuro e a AI recria e cria uma imagem para o que é que isso poderia ser. O que nós queríamos criar é um bocadinho o que estava a acontecer aqui. Estava um casal e em que de repente estavam a olhar e a apontar para as coisas que estão ali atrás. Ei, eu tive um destes, assim. E depois alguém disse, eu também tive um Tamagotchi. Ou seja, aquelas memórias puxam outras que estão agarradas. E eu acho que é isso que nós queremos desencadear. Outra forma de aproximar as gerações, nós criámos um MUPI que está espalhado por vários pontos e que tem uma mensagem que não está assinada pela Vorten, é um MUPI de fundo branco, que tem uma mensagem que só consegue ser decifrada através do número de cliques que nós dávamos numa tecla de telefone antigo para escrever uma mensagem. Se calhar os mais novos vão ficar a olhar para aquele MUPI sem perceber o que é que está a acontecer ali e precisam talvez da ajuda de alguém de uma geração anterior, por exemplo da minha, que sabe dizer, não, isto é assim que se faz. De repente cria este tipo de interações e pôr as pessoas à procura quase num jogo.
Esta é uma iniciativa que, do ponto de vista da marca, tem um papel fundamental, não só de trazer para a vida histórias diferentes, mas, acima de tudo, criar uma narrativa de significado. O papel da marca também é ir por aí, é criar significado na sociedade e ir além daquilo que é o produto. É aí que queremos que a marca comece a construir também muito mais o seu futuro. Somos uma marca enraizada na cultura portuguesa, mas também precisamos de olhar para aquilo que aí vem. A nossa ambição é que esta expressão do Museu Digital se torne uma memória coletiva de todos e que todos possam participar com aquilo que é a sua vida, a sua vivência e a sua contribuição. A versão que estamos aqui a ver é temporária, é uma edição limitada pelo espaço que temos na loja, mas que vale muito a pena vir ver e depois continuar a experiência no online e o legado para os tempos que ficam, para continuarmos a alimentar esse Museu Digital da tecnologia. Vorten faz 30 anos e abriu o Museu Vorten, um museu digital onde podes ver obras com 30 anos de tecnologia. Esta semana, André Moreira, presidente de categoria dos prémios CCP, traz-nos os Donos do Catarino, uma campanha criada para o Vitória Futebol Clube. Ao transformar adeptos em donos do passe de um jogador, a iniciativa mostrou como uma ideia simples e ousada pode mobilizar uma comunidade inteira em torno de uma causa comum. Vitória Futebol Clube apresenta Donos do Catarino. Uma ideia que transformou o sonho de muitos adeptos em realidade. Em publicidade tivemos um objetivo claro desde o início, que era celebrar o trabalho que inova e que tem impacto real. Porque eu vi uma coisa, não sei se viste isso aí, que o Vitória de Setúbal fez uma cena, não sei se é para ajudar nas contas, mas os adeptos e sócios poderem ter uma percentagem de um passe de um jogador. Trabalho que é diferente e que faz a diferença. Um dos que queria realçar é os Donos do Catarino. O projeto consistiu em, acima de tudo, uma ideia brilhante que foi proporcionar aos sócios a hipótese de ser donos do passe de um dos seus jogadores, a sua estrela, o Catarino. Uma coisa que foi feita pela primeira vez, não só cá em Portugal, mas no mundo. Era um clube com muito poucos meios e, portanto, um budget muito pequeno. E eles foram muito espertos na forma como conseguiram criar notoriedade utilizando os meios precisos, por exemplo, os MUPIs no sítio certo, a própria newsletter do clube, as redes sociais. Este é um dos sócios mais novos do Vitória Futebol Clube. Atuais sócios do clube e novos sócios constituídos até final do ano serão donos dos direitos desportivos do Catarino. O que no caso desta criança é particularmente curioso, já que ele é filho do Catarino. Um filho que é dono do passe do pai. Criou uma conversa enorme, não só em Portugal, mas no mundo do futebol lá fora também, sobre um clube da última divisão. Conseguiu angariar uma série de sócios, angariar uma série de fundos e ainda uma série de sponsors que espero que façam com que o clube retorne às suas glórias passadas. Voltamos para a semana com mais histórias de futuro, memória e inspiração do mundo das marcas, da tecnologia e da comunicação. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content da CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.